Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Sexta-feira, que delícia, né? Finalizando a semana de trabalho. Pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos bater um papinho hoje, né? Finalizando essa semana longa de trabalho, graças a Deus, né? Sexta-feira é uma delícia. Muitos já encerraram o expediente, outros ainda estão trabalhando. Mas o final de semana está aí, que é muito bom, né? Boa noite a todos. Deixa eu ir arrumando aqui enquanto o pessoal vai entrando. Né? Hoje a gente vai falar sobre execução, tá? Execução, que é um ponto bem crítico para o advogado, né? Então, eu escolhi esse tema para a gente conversar hoje um pouquinho, né? Porque execução tem muita coisa para a gente falar, mas eu vou falar os principais pontos para o advogado ter um sucesso, né, na execução. Enquanto o pessoal vai entrando, eu só queria fazer um lembrete de terça-feira que vem, né? Eu vou fazer o curso, lançar o curso 100% gratuito e online, às 19 horas, falando sobre audiência e sustentação oral. Passo a passo da audiência e da sustentação oral. Então, quem tiver interesse, é gratuito, online, às 19 horas, e é só me mandar um direct com a palavra jurídica, certo? Então, o pessoal tá entrando aqui, boa noite para todo mundo, boa noite. Vamos começar a conversar aqui, porque é sexta-feira também, não vamos ficar enrolando, né? Então, gente, o que eu queria falar com vocês? Um problema muito recorrente dos advogados é a execução, certo? Por quê? Com o seu empenho você ganha a ação e muitas vezes na execução o seu cliente não consegue receber. Então, eu vou passar para vocês detalhes práticos que fazem toda a diferença para você ter sucesso na sua execução, certo? Vocês já ouviram falar da certidão premonitória? É esse nome chato, né? Mas é isso mesmo. Certidão para averbação premonitória. Não é todo mundo que conhece, aliás, são poucos que conhecem. E o que a gente vai fazer com essa certidão? Quando eu vou pedir essa certidão? Então, é o seguinte, quando você entra com a execução, no CPC está previsto para execução de título extrajudicial, certo? Que é aquela para pagamento em 3 dias. Mas eu já consegui muitas certidões em outros processos, usando como fundamento o princípio do poder geral de cautela, tá? Então, o que acontece? A gente tem que fazer esse pedido, quando você distribui a execução, você faz o pedido de o pedido de expedição dessa certidão. O que é essa certidão premonitória? Ela vai constar os dados do processo, o valor da causa, as partes e o que você, advogado, vai fazer com essa certidão. O processo ainda nem foi despachado, tá? Essa certidão você já vai pedir na inicial, que é justamente para você ser ágil e evitar uma fraude à execução. Então, você, de posse dessa certidão, você precisa averbar em todos os órgãos que você imagina que aquele devedor tenha bens, né? Então, você vai averbar no registro de imóveis, você vai averbar na junta comercial, se ele for sócio de alguma empresa, você vai averbar no Detran, você vai averbar na ANAC, se ele tiver aeronave. Então, assim, em qualquer lugar que a pessoa possa ter um patrimônio, você vai averbar essa certidão. Essa certidão, ela vai impedir a pessoa, o devedor, de vender aquele bem? Não, ela não vai impedir, certo? Ah, mas então para que eu vou ter esse trabalho todo? Você vai fazer isso porque você vai antecipar o seu direito de evitar a fraude à execução. Como assim? Porque para você
ter a fraude de execução, você tem que comprovar a citação na execução e toda aquela história. Se você comprova com a distribuição da execução, através dessa certidão, o bem, se ele foi vendido pelo devedor depois do protocolo dessa nossa certidão, aí está caracterizada a fraude de execução. Aí você entra com o pedido de fraude de execução, anula aquela venda e o bem vai para o seu cliente, certo? Então, essa é a finalidade, tá? Um cuidado muito importante que a gente tem que ter com essa certidão. Quando você fizer, lógico, vai depender do valor da dívida, né? Se o valor foi um valor baixo, não aconselho que você protocole em todos os órgãos onde a pessoa pode ter um patrimônio. Mas se for um valor alto de execução, vale a pena. Por quê? O que acontece? Quando você conseguir lá na frente do processo a penhora de algum bem que supre o pagamento da dívida, ou se o devedor for intimado para pagamento e ele quitar a dívida, você não vai estar errado de ter feito aquela certidão, tá? A averbação daquela certidão. Mas você tem um prazo de 10 dias para pedir o cancelamento da averbação daquela certidão nos órgãos que você averbou. Então, percebe a situação? Você precisa analisar o caso, quando é prudente você entrar com essa certidão e quando não é. Depende do valor da execução, tá? Então, sempre que você conseguir a quitação imediata, né, com o pagamento, ou pelo menos a penhora de um bem que garante o valor da sua dívida, você já tem que ser diligente, e isso é obrigação do advogado, tá? Não é o cliente que vai fazer isso. Você precisa pedir o cancelamento dessa certidão. Senão, o seu cliente pode ser penalizado, tá? Ele vai ter que pagar uma indenização. Para o devedor, é um absurdo, né? Mas é isso que diz a lei, tá no CPC. Artigo, deixa eu pegar aqui que eu não sei os artigos de cor. 828 do CPC, tá? Então, vocês podem olhar lá nesse artigo que ele fala e tem os incisos expressamente dizendo que você tem 10 dias de prazo e se não fizer isso, o exequente está sujeito a pagar uma indenização para o executado. Claro que se for comprovado um dano, né? Mas vamos lá, continuando. Depois que você garantiu essa averbação da certidão, beleza, a execução vai prosseguir, certo? Aí vamos ver lá que é muito comum, né, gente? Aliás, se tiver algum advogado que fala que não tem nenhuma execução, que não conseguiu receber nada, ele tá mentindo. Eu tenho certeza, porque sempre tem execução que você fica pastando atrás de patrimônio e não consegue. Então aqui eu tô dando dicas para você ir além daquelas formas tradicionais de penhora para poder conseguir satisfazer o crédito do seu cliente, tá? Então, vamos supor, ele foi intimado, o devedor não pagou a dívida, certo? E aí você começa com aquele padrão de penhora. Então, você pede para intimar o devedor pelo artigo que dá 15 dias, né, para pagamento, ou a citação dele por 3 dias, enfim. Primeira coisa que você pode pedir, que eu acho interessante, que atrapalha muita gente, que eu digo assim, devedor, é o protesto da sentença, né, ou do seu título extrajudicial, a inscrição do devedor no Serasa, no SPC, certo? Então, é o Serasa Jude que você precisa pedir. Que isso vai incomodar a vida da pessoa, porque ela vai ficar com aquela negativação no valor da dívida que você está executando. Depois disso, o que você tem que fazer? Você tem várias situações que você pode tomar, né? Então, você pode pedir o Renajude, que é a penhora de busca e penhora de veículos. Esse é padrão, todo mundo já sabe. O Bacenjude não é todo mundo que sabe que foi modificado, não é recente, mas tem muitos advogados que ainda fazem pedido de Bacenjude. Gente, o Bacenjude não existe mais, tá? O que existe agora é o Cisbajude. Então, é um novo sistema que substituiu o Bacenjude. E o que é esse sistema? Quando a gente tinha o Bacenjude, a gente fazia um pedido de penhora online das contas bancárias do devedor, certo? Isso era o que dava para fazer pelo Bacenjude. Com o Cisbajude, melhorou
bastante essa nossa forma de localizar patrimônio. Então você não precisa mais pedir, por exemplo, para o juiz mandar ofício para as operadoras de cartão de crédito para mandar a fatura do cliente. Não. Pelo Sisbajude, o juiz já faz essa ordem imediata, então você consegue ter acesso à fatura de cartão de crédito, você consegue ter acesso a extrato de conta bancária, não só conta corrente mais, todas as contas que a pessoa tiver, investimentos, ações, enfim, você consegue ter acesso a tudo isso. Você, que eu digo, é obviamente o juiz, e traz isso para os autos, né? E aí a gente, como advogado, consegue tomar as providências. E aí também a penhora online desses ativos que o devedor tenha. Uma novidade é a seguinte: as empresas de pagamento online que você consegue manter um crédito, né, naquela empresa, por exemplo, PayPal, Nu Pagamentos, tem mais algumas aqui que eu anotei. Cadê aqui? Sabe aquelas empresas de... Aqui, No Pagamentos, Mercado Pago, PagSeguro, PayPal, é que me fugiu o nome. Então, o que acontece? Essas empresas também estão interligadas com o Sisbajude. Então, mas, gente, você tem que pedir, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para os meus colegas. Não adianta você falar na petição para o juiz: olha, excelência, eu quero um Sisbajude geral. Sabe o que o juiz vai fazer? Vai falar: filho, faça um pedido certo e determinado. Então, você não vai conseguir nada. Você precisa pedir a ordem Sisbajude para determinados atos. Então, eu tô passando para vocês quais são as possibilidades e você tem que pedir tudo isso, tá? Então, tem que pedir que seja investigado todas essas empresas, né, onde o devedor possa ter crédito. Dependendo da situação, a quebra de sigilo bancário, sim, para trazer extrato de conta. Então, tudo isso a gente consegue através do Sisbajude, certo? Que já facilitou bastante aí a nossa vida. Outra coisa, você pode pedir também expedição de ofício, aí nesse caso é ofício, tá? Não tem ainda vínculo com o Sisbajude. Para Uber, 99, enfim, essas empresas de aplicativos. Porque a pessoa, se ele faz o Uber, se ele trabalha como motorista de aplicativo, ele tem um crédito ali naquele sistema da empresa. E você pode penhorar, sim. Eu já tive vários casos que eu fiz isso, tá? Então, você vai pedir ofício para as empresas informarem nos autos se aquele devedor tem crédito junto a eles, certo? Agora, uma outra coisa é quando o devedor tem patrimônio no nome de terceiro. Como que a gente faz, né? Então, você esgotou todas essas possibilidades. Você fez a averbação da certidão, você fez o Serasa-Ajude, o Sisbajude, protocolou no protesto, enfim, você fez todas as diligências. Renajude, já procurei tudo. Já pedi ofício lá, se eu sei, claro, né, que o meu devedor tem uma aeronave. Você já mandou ofício lá para a ANAC, não foi encontrado nada no nome dele, né? Então aí você faz o quê? Gente, você precisa pesquisar. Então, assim, é nesse ponto que eu quero chegar. Por que muitos advogados não conseguem ter sucesso nas execuções? Porque acha que é simplesmente um andamento processual comum. Sabe aquele padrão? Eu vou tentar penhora de conta, vou tentar Detran, vou tentar... não tem mais nada, arquiva por falta de bens. Então, muitos fazem isso, só que não é assim. A gente tem que ser o quê? Persistente. Você tem que ir atrás para poder satisfazer o direito do seu cliente, que é receber o crédito dele, certo? Então, você precisa pesquisar além do que o judiciário te fornece. Então, o que você vai pedir para o juiz são essas coisas. E, além disso, você tem que fazer a sua diligência como advogado. Você tem que ir atrás de patrimônio, certo? Então, uma das formas, que é muito fácil, mas também não é todo mundo que pensa nisso, é fazer a pesquisa nos tribunais, tá? Então, assim, pega o nome do seu devedor, CPF, se você tiver melhor ainda, você vai colocar no site do Tribunal de Justiça e vai pesquisar as ações que tem em nome dele. Porque se ele for credor em alguma ação,
você já tem um crédito ali para garantir, certo? Então, você precisa, lá no começo da execução, quando eu falei daquela certidão de averbação premonitória, você já faz essa pesquisa, que se o seu devedor tiver ações onde ele é credor, você vai pedir para o juiz daquele processo averbar essa certidão. Gente, não é penhora, tá? É uma certidão premonitória, por isso que é esse nome, pré. Então, assim, é antes da gente ter uma ordem de penhora. É só para configurar ali o seu direito, para lá na frente você poder anular eventual penhora. Ou eventual venda, enfim. Então, você vai garantir o seu direito primeiro. Se outro credor vier fazer isso no processo, o seu crédito está garantido primeiro, porque você fez essa averbação premonitória. Depois, rolou todo o processo de execução, voltamos lá na frente. Faça outra pesquisa, não vai usar uma pesquisa de 1 ano atrás, né? Faça uma nova pesquisa. Vê como tá aquela ação que você averbou o crédito lá atrás, certo? Vê se o seu devedor já tem um crédito para receber, porque ele pode ser autor de uma ação quando você averbou aquela certidão premonitória, certo? Mas quando você está na fase de execução, pode ser que aquele devedor naquela ação que você viu, ele ainda esteja na fase de constituição do crédito dele ou já esteja na fase de execução mesmo, para ele receber o crédito. Aí você tem que fazer o quê? Quando você estiver na fase de penhora, você tem que pedir a penhora no rosto dos autos, tá? Esse é o termo. Então, você vai entrar com um pedido naquele processo onde o seu devedor é credor e vai falar o seguinte: olha, eu tenho esse crédito para receber, então eu quero penhorar o crédito que o fulano tem para receber nesse outro processo. Então, o seu devedor, ao invés dele receber o dinheiro dele, o crédito dele naquele processo, o dinheiro vem direto para você, tá? Porque é uma penhora feita em um outro processo, com origem na sua execução. Então, isso é uma forma bem bacana de resolver. Agora, voltando àquela situação de esgotei todas as formas, né, de execução e eu achei ações que o meu devedor, ele está, vamos pensar assim, numa pessoa jurídica, né? Então, tem muitas ações em nome da pessoa jurídica. Aí vocês sabem, né, gente? A gente tem desconsideração da personalidade jurídica. É que, assim, é muita coisa pra gente falar e aí vai ficar cansativo. Então, eu separei alguns pontos mais importantes que não são todos que sabem fazer. Depois a gente pode marcar uma live pra falar sobre desconsideração, que eu acho bem legal também, que tem muita novidade. Mas vamos lá. Quando o bem está, você sabe que aquele devedor é safado. Por que ele é safado? Porque ele não tem nada no nome dele, mas ele tem patrimônio, tá? Ele tá andando lá com o carro importado, você sabe que ele tem vários imóveis, o cara é bom de vida, mas não tem nada no nome dele. Você já fez todas essas diligências. E aí é que vem a parte investigativa do advogado. E claro, contando com a ajuda do seu cliente. Você precisa falar com o seu cliente, faça uma reunião com ele, explica a situação, mostra que você já esgotou todas as formas de localização de patrimônio e não conseguiu. E quem vai te dar essa informação é o seu cliente. Ele vai falar: não, mas imagina, ele vive de carro importado, vive viajando para o exterior 3 vezes por ano e não sei o que. Enfim, ele vai dar todas as informações. Aí você vai falar para ele: então eu preciso da sua ajuda. A gente vai precisar provar que ele está com esses bens em nome de terceiro. Então, primeira coisa que você pode verificar: se o seu devedor é casado. Você já pensou nisso? Até o casamento pode atrapalhar numa execução e pode facilitar a vida do devedor, certo? Então, se ele é casado, você vai fazer a pesquisa para, primeiro, obter a certidão de casamento desse devedor. Depois você vai ver o regime de bens dele, certo? E aí você vai pesquisar patrimônio em nome do cônjuge. Nossa, mas não tem nada a ver, porque a ação não é em nome do cônjuge, a ação está contra o devedor. Calma, que eu vou concluir o raciocínio lá na frente. E eu já fiz isso em várias execuções e tive sucesso.
O que você vai fazer com isso? Tudo você tem que juntar provas, certo? Nesse seu processo de execução, você vai poder juntar essas provas? Que eu estou falando da certidão de casamento, patrimônio no nome do cônjuge? Não. Se você juntar na sua execução, não vai adiantar nada. O juiz vai falar, olha, toma as providências cabíveis na ação autônoma. Aqui não é o lugar. Por quê? Esse cônjuge não faz parte da execução, certo? Ele não é executado neste processo. Então, o que você precisa fazer? Você tem que reunir todas as provas, certidão de casamento, aí você vai localizar o patrimônio. Então, vamos imaginar aqui, como eu já tive em outros casos, que o cônjuge tem imóveis no nome dele, certo? E, coincidentemente, todos os imóveis, no meu caso eram 3, nesse caso que foi mais gritante, foram adquiridos no nome do cônjuge, somente no nome do cônjuge, após o casamento, tá? Então, com isso, o que você consegue provar? A simulação. O que é a simulação? É você colocar o seu patrimônio no nome de outra pessoa para prejudicar credores, certo? Então, você precisa comprovar isso para o juiz, falar, excelência, olha aqui, ele já tinha essa dívida comigo. Então, ou ele já tem muitas dívidas, que aí você vai conseguir provar como? Naquela pesquisa que você vai fazer no tribunal. Você vai fazer uma pesquisa de protesto. Então, você precisa levar esses elementos para formar a convicção do juiz. Mostrar que a pessoa realmente deve para todo mundo. Casou e os 3 imóveis que constituiu, que comprou, não tá no nome do casal. Mas peraí, eles são casados em comunhão parcial de bens, por exemplo, e não tá nada no nome do cara, só tá no nome da esposa. Então é óbvio que isso é para fraudar as execuções, certo? Então você vai juntar essas provas e aí você vai entrar com uma ação declaratória de simulação, certo? Nessa ação declaratória de simulação, você vai comprovar tudo isso que eu falei para você. E aí sim, você vai entrar com aquela ação contra quem? Contra os 2. O devedor principal da sua execução, certo? E contra o cônjuge. Aí sim, nessa ação de simulação, você vai conseguir penhorar a parte do seu devedor naquele patrimônio. Você não vai penhorar a parte do cônjuge, certo? Apesar de ser comprovada a simulação e tudo mais, o cônjuge, se não for uma dívida que por conta do casamento, o cônjuge também é responsável, se for uma dívida somente, exclusivamente daquele, enfim, ou do marido ou da mulher, o outro cônjuge não vai responder com a parte do patrimônio dele. Então, isso você também tem que saber, orientar o seu cliente, até para ele não ter uma expectativa de, nossa, a minha dívida é de 100 mil, eu encontrei um apartamento lá de 110 mil. Então, beleza, vou conseguir quitar minha dívida. Não. Por quê? O apartamento estava só no nome da mulher, certo? Você vai comprovar a simulação, então 50% é do seu devedor. Então, você só vai receber os 55 mil. Tô falando assim, em valores bem tranquilos, sem a gente pensar em penhora, em leilão, em nada disso. Porque a gente sabe que a coisa é bem mais complexa, né? Então, eu tô trazendo um exemplo assim simples para vocês poderem entender qual é a situação. E, gente, ninguém faz isso. É só você pesquisar. Pesquisa lá no site do tribunal. Vê quantas ações tem. E com esses fundamentos. Então, você percebe que você vai conseguir satisfazer o crédito do seu cliente e não é da noite pro dia, né? Então, assim, é um processo demorado. Então, se for uma execução de R$1.000, gente, claro que não vai valer a pena, né? Então, isso o advogado tem que ponderar e tem que saber orientar o seu cliente, porque senão o cliente vai gastar mais na procura de bens do que no que ele tem que receber. Então, eu estou falando de valores altos de execução, onde vale a pena você ter todo esse trabalho, o cliente ter todo esse gasto, né, a não ser que ele seja beneficiário da justiça gratuita, para a gente poder descobrir toda essa questão da simulação. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, antes da gente finalizar essa conversa, é empresa, né? Isso tem bastante também. O seu devedor, pessoa física, você sabe que ele tem, ele é dono de empresa, enfim, tem sociedade com uma outra pessoa, a empresa é dele, você sabe disso. Mas aí quando você vai lá puxar na junta comercial, cadê o nome? Não está no nome do seu devedor.
Porque tem outras pessoas constituindo o quadro societário que não é o seu devedor, justamente para não conseguir penhorar algum bem. Mas espera aí, a gente está falando de pessoa física e o devedor não é a pessoa jurídica. Então, o que tem a ver isso? Gente, tem tudo a ver, tá? Vocês já ouviram falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa? Então, isso a gente tem que falar, eu vou falar sobre isso numa outra live, porque é bem, assim, cheio de detalhes. Mas só, assim, de uma forma bem genérica, o nome já diz, desconsideração da personalidade jurídica é o quê? O devedor é a empresa, você comprova situações de fraude, enfim, e quem vai responder pela dívida são os sócios, certo? A situação inversa é quando o devedor é o sócio, né? Então é a pessoa física e você consegue comprovar essa desconsideração inversa da pessoa jurídica e você vai atrás de patrimônios da empresa, somente no montante correspondente ao percentual dele na sociedade, certo? Então, assim, existe essa possibilidade. Então, veja como tem várias formas da gente ir atrás da satisfação da execução. E tudo vai depender do quê? Ó, a gente tá quase meia hora conversando. Tudo depende da experiência do advogado. Tudo depende da prática do advogado, da boa vontade do advogado, que é isso que eu venho falando sempre, que a gente não pode ser um advogado ali, ó. Fiz, olha, não consegui, paciência, arquivou, viu, cliente? Não, gente, não pode. Não pode. Você tem que ter, em primeiro lugar, os interesses do seu cliente. Então, o que o seu cliente quer? Ele quer receber o crédito dele. Então, você vai atrás disso. Não faça só o básico. Então, não seja um advogado que faz o básico. Seja um advogado que vai atrás, que tem fibra, que vai pesquisar, que vai se consultar com outros advogados para ver se tem uma ideia, que faz cursos, que estuda o Código de Processo Civil, que faz cursos pela internet, que a gente tem muitos ótimos, né? Então, assim, não faça pouco. Não se contente com pouco. Você precisa ir atrás, você precisa ir além. Porque advogado que faz o básico, ó, tá cheio. Tá cheio. E se você só fizer o básico, você não vai sair do lugar. Eu estou dizendo em termos o quê? Financeiros, tá? Tá cheio de advogado que não consegue ganhar dinheiro. Não consegue, já tá há anos na advocacia e tá sempre ali naquele sacrifício para conseguir pagar suas contas, né? Então, por que esse advogado não consegue se dar bem? Porque ele não faz a diferença. Então, para você se destacar na sua profissão, você precisa fazer a diferença. Você precisa ser um profissional qualificado, ter excelência no seu trabalho. E isso só vai ser feito com a sua dedicação, o seu estudo e aprendizagem prática, tá? Eu quero falar mais uma coisinha para vocês antes da gente encerrar sobre meu curso que eu vou lançar no dia 14 de setembro, semana que vem, às 19 horas, falando sobre essa prática jurídica, especificamente sobre audiência e sustentação oral. Então, assim, o maior medo do advogado é fazer uma audiência e fazer uma sustentação oral. Hoje eu fiz uma caixinha de perguntas no meu history e perguntando exatamente isso. O que você tem de medo, né, na sua advocacia? Você é advogado, você é bacharel, você é estudante de direito, com certeza você para pensar, quando eu for advogado, como vai ser? O que eu preciso fazer, né? E, gente, a maioria das pessoas me respondeu isso. Medo de fazer audiência, medo de fazer sustentação oral. Então, tem advogado que nem pede a sustentação oral, porque não quer fazer, porque tem medo. E isso acontece... Gente, isso acontece muito e acaba prejudicando o direito do seu cliente. E eu gosto de ressaltar o seguinte: não pense que você só fazendo ali, ó, o meia boca, você tá tranquilo. Porque o advogado, ele é responsável por todos os seus atos. E também pela inércia, certo? Então, se o seu cliente souber que você podia ter feito uma sustentação oral, não fez
e isso te prejudicou porque poderia ter mudado o julgamento daquele recurso, certo? Ele consegue pedir uma indenização. Ele consegue te representar na OAB, dizendo que você é um advogado que não faz todos os esforços necessários para garantir os direitos do seu cliente. Que essa é a obrigação do advogado, tá? Então, gente, vocês precisam ir atrás. Corram atrás do prejuízo, né? Quem já está advogando há muito tempo. E quem está começando, quem está na faculdade, melhor ainda, agora é a hora de ir atrás, tá? Nunca é tarde. E cedo é melhor ainda, porque você vai estar lá na frente. Ah, eu sou estudante ainda, não tenho que me preocupar com isso. Tem sim. Tem, porque você vai ser um profissional diferenciado. Quando você entrar no mercado de trabalho como advogado, porque como estudante você já pode ingressar, que eu já falei sobre isso antes, você vai ser diferenciado com certeza e vai colher os frutos disso, certo? Então, gente, foi uma delícia conversar com vocês. Agradeço todos que entraram aqui. Olha, com muito carinho. Bem legal. Agradeço todo mundo que entrou, que acompanhou, certo? E então no dia 14, me fugiu o dia. O dia 14 de setembro, terça-feira que vem, às 19 horas, eu vou fazer um curso gratuito e online, certo? Sobre a prática na audiência e na sustentação oral. Se você quer participar desse curso, você precisa se inscrever, tá? Então você vai me mandar um direct escrito jurídica, com a palavra jurídica, que a minha equipe vai te mandar o link para participar do curso. Certo, pessoal? Muito obrigada, desejo um ótimo final de semana para todos, uma boa sexta-feira e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!